Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, sou consultor aqui na TecnoSpeed e hoje vamos falar um pouco na prática as diferenças da V2 para a V1. Muitos clientes nossos ainda têm dúvidas sobre essa migração, se o que melhorou, o que vai facilitar ali para mim. Então hoje a gente vai falar aqui na prática, eu mostrando ali por dentro do código alguns métodos, o que mudou de fato. E enfim, esse aqui é um vídeo mais encaminhado para os programadores, desenvolvedores do projeto, porque a gente vai mostrar aqui umas partes mais avançadas que eles vão ter mais familiaridade, certo? Mas quem também não tem problema, você vai também conseguir ter uma ideia das mudanças, como ficou essa versão 2, certo? Primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a diferença da configuração das propriedades. Esse vai ser o primeiro tópico. Então vamos lá. Na NFC V1, eu tenho um exemplo aqui configurando por INI, mas se você configurar ali direto no seu código-fonte, não tem problema, são as mesmas mudanças, ok? Então, por exemplo, eu tinha aqui essas propriedades: cidade, nome de certificado, CNPJ, inscrição municipal e por assim em diante. Veja que aqui eu tenho algumas propriedades de diretório. Então, agora, na NFC V2, a gente vai informar apenas arquivos, certo? Aqui vai ter todos esses caminhos aqui: diretório esquema, diretório template, certo? Somente o diretório log e o log erro que a gente continua informando, ok? E o que mudou também, lembra daqueles parâmetros extras que algumas prefeituras pedem? Por exemplo, algumas prefeituras pedem para você, no envio, você informar login e senha do portal. Agora também vai ficar aqui no arquivo de configuração ou direto no fonte, depende do seu sistema. Então isso aqui também foi uma facilidade. A gente agora consegue informar isso aqui direto no arquivo de configuração. Beleza, falamos aqui do arquivo de configuração. Agora a gente vai para o segundo tópico, que é um método novo que nós implementamos nessa V2. Vamos lá. Eu vou usar de exemplo aqui a cidade de Maringá, que é a cidade aqui da Tecno, para quem não sabe, é a nossa cidade sede aqui. Então, esse método que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, é o atualizar arquivos. O que ele faz? Quando nós instalamos o componente, nós vemos que é gerada essas pastas aqui, que eu já vou mostrar para vocês. No diretório de instalação é gerado esses arquivos e também uma pasta chamada arquivos, esquemas, scripts, template. Isso aqui existe para que o componente funcione corretamente, tá? Naquela cidade ali. Então, o que acontece? Veja que tem bastantes arquivos aqui, bastante pastas. Então, em alguns casos, seu cliente não vai usar 5% dessas cidades aqui. Então, a gente pensou em um método que no momento que você configurar a propriedade cidade no componente, você vai conseguir usar o método de atualizar arquivos, que ele vai fazer o download dos arquivos somente daquela cidade ali que será usada, certo? Então, o seu cliente vai usar aquela cidade ali pela primeira vez, ele vai chamar o método de atualizar arquivo cidade e aquela cidade ele vai estar funcionando. E uma outra vantagem também desse método, além de ter menos arquivos na pasta do seu cliente, por exemplo, a cidade de Maringá sofreu alguma alteração, nós tivemos que ajustar por aqui, você não vai precisar agora fazer download do componente novamente e instalar ele de novo. Não, você vai chamar o arquivo atualizar, o método atualizar arquivos, ele vai atualizar aquela cidade ali, ela vai funcionar normalmente, certo? Então, a não ser que seja uma mudança estrutural no componente, se for mudança em cidades, homologações novas e tudo mais, você não vai precisar instalar o componente novamente, você apenas vai chamar esse método aqui. É legal, né? Então, vamos lá. Tá, e agora eu vou simular um envio aqui de um XML, né, para Maringá, em homologação. Eu já tenho o TX2 aqui pronto. O que eu fiz? Eu peguei o TX2 de exemplo que a gente tem na nossa documentação e incrementei o lote, fiz algumas modificações para conseguir enviar. Mas esse TX2 é exatamente da nossa documentação, que eu vou deixar aqui também aqui embaixo no artigo, tá? Então, eu gerei o XML usando esse TX2. Tá, aqui na minha demo eu já tenho o retorno, porque como essa cidade é síncrona, o envio dela, a gente já envia e já tem o retorno da prefeitura. Na minha demo isso está automatizado.
Mas para você aí no caso, vai ser gerado esses arquivos aqui. Tá. Vai ser gerado o arquivo de envio e o de resposta para vocês, tá? Quando vocês fizerem o envio, quando for tanto síncrono quanto assíncrono, vai gerar esses arquivos aqui. Tá, e qual a diferença agora do método de envio? Além dos parâmetros extras, que agora ficam no TX2, que ficam no arquivo de configuração das propriedades, a gente não precisa mais informar isso no método de envio, o que é bem legal. Agora também o componente, ele é, vamos dizer assim, inteligente para saber se o envio daquela cidade é síncrono ou assíncrono, certo? Então, se a cidade tem apenas síncrono ou apenas assíncrono, ou os dois, ele vai usar o melhor método para aquela cidade ali, certo? Então, você não precisa mais informar também para o componente. Então, isso também ficou automatizado. A gente já tem configurado para ele qual o melhor método de envio para cada cidade. Isso para o caso das que aceitam os dois, né? Assíncrono e síncrono. No caso das que aceitam apenas um, vai ser enviado daquela maneira ali. Então, certo. Outra coisa também que eu quero falar. Agora a gente vai para o próximo tópico que eu quero falar, que é a consulta de nota. Como ficou a consulta de nota agora? A consulta de nota agora, ela faz o seguinte. Antes a gente informava para o componente se a gente queria consultar lote, situação de lote, consultar a nota pelo RPS e consultar diretamente a chave da nota. Agora isso também ficou automatizado. Então, se nós vemos aqui, vou mostrar aqui para vocês para ficar bem explicativo. Vemos que nós temos, por exemplo, a Maringá, nós temos um fluxo, certo? Então eu tenho aqui consultar NFSE por RPS ou consultar NFSE. O que o componente vai fazer? Ele vai seguir esse fluxo aqui, dadas as informações que você passar para ele. No caso aqui de Maringá, eu informei para ele o número da nota, número da RPS, a série e o tipo. Então, ele consegue consultar tanto por RPS ou diretamente a nota. Então, no caso, ele vai respeitar aquele fluxo ali. Ele vai consultar a nota por RPS. Então, eu vou acionar aqui o método de consultar nota. E pronto, já temos aqui a consulta. Ok? Aqui é a consulta nota, a situação está autorizada. Se nós voltarmos aqui na nossa pasta, já foi gerado os XMLs também de consulta, certo? Então, o componente também agora está inteligente nessa parte da consulta. Por exemplo, ó, essa cidade aqui de Paulínia, que ela usa o padrão GINFs. O fluxo dela vai ser o seguinte: quando você acionar o método de consultar, ela vai primeiro buscar fazer a consulta de situação de lote, consultar por lote, e depois ela vai fazer a consulta de NFSE por RPS ou pela chave da nota. Aí vai variar do que a gente informar para o componente. No caso aqui, para Maringá eu tinha todas as informações, ele seguiu o fluxo. Se por acaso eu não tenho aqui o número da nota, ou eu não tenho o número, os dados do RPS, ele vai consultar por nota e vice-versa. Então, como isso fica no nosso código? Vamos visualizar aqui no código como isso vai ficar. No código vai acontecer o seguinte: a gente tem um parâmetro aqui para passar para o método de consultar o número da nota, o número da RPS, a série, o tipo e o protocolo, certo? Então, para cada cidade, ele vai usar um parâmetro diferente desses aqui, certo? Para o protocolo, ele vai usar quando for ali consulta de lote, ele vai usar tipo, série e número do RPS, quando a consulta for de nota por RPS, e o número da nota quando eu for consultar diretamente a nota. Então, o componente ele tem agora essa inteligência de saber o fluxo da consulta para aquela cidade ali. Então, isso também ficou bem legal. E agora, por último, mas não menos importante, eu quero falar de uma mudança também bem legal, que é a impressão dos campos customizados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ficou no código. Legal. Eu tenho aqui, por exemplo, o método de exportar para PDF. Quando eu falo os métodos de impressão ou visualização, eu quero dizer o método de visualizar a nota, exportar, imprimir. Esses são os métodos de visualização da nota, ok?
Então, por exemplo, eles vão ficar agora dessa maneira. A gente vai informar o XML, certo? No caso aqui no meu código, eu informo o XML, pergunto a pasta para onde quer exportar o arquivo, tá? No caso, esse parâmetro aqui no método, você pode informar o caminho ou fazer igual eu fiz, para abrir uma janelinha para a gente escolher a pasta. Fica a seu critério. E por último, a gente vai informar o tx2. Que tx2 é esse aqui? Esse tx2 é justamente o tx2 que você gerou a nota. Então, eu vou mostrar um exemplo de uma cidade que eu fiz um teste aqui. Eu informei para ela, no tx2 de envio, esse campo customizado aqui. Outras informações de cliente, teste de impressão. Certo? Então, no método, na hora que de visualizar, a gente vai informar um tx2 para ele. E ele vai, nesse tx2 ele vai ler os campos customizados e vai imprimir. Então ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Viu? Teste de impressão, teste, que foi o que eu formei no tx2. Então, isso é uma alteração também bem legal, porque antes, no nosso código, nós precisávamos informar mais ou menos dessa maneira aqui. A gente tinha que colocar uma condição, certo? Para aquele padrão ali e informar o campo customizado. Era um exemplo mais ou menos assim que ficava. Agora fica no tx2 de envio, fica bem mais fácil. A gente precisa mexer mais em código. Se o seu cliente quiser um campo customizado novo, estiver sentindo falta de alguma coisa, você vai no tx2, vai incluir o campo e ele vai poder alterar aquilo ali e vai sair na impressão normalmente, ok? E os campos customizados, quais são? Como eu sei quais são? Fica da mesma maneira, tá? A gente tem a nossa documentação aqui, que eu vou deixar aqui também no artigo, para vocês, se quiserem checar. Por exemplo, a cidade de Maringá, ela usa o padrão Maringá, certo? Então, eu venho aqui na minha documentação de lista dos padrões, eu vou aqui em Maringá, e aí vai abrir essa documentação aqui para mim. Aqui embaixo, eu vou ter disponíveis os campos customizados para impressão. Então, a gente tem aqui esses campos aqui na impressão de RPS, e esses aqui para NFSE, os campos disponíveis, ok? Então, se eu informar esses campos aqui no tx2, ele vai sair na minha impressão, certo? Então, encerrando aqui, essas são as principais mudanças da V1 para V2, pelo menos que a gente selecionou aqui. Se vocês tiverem mais dúvida, por favor, enviem para a gente, entre em contato via chat, ticket, e-mail. A gente está aqui totalmente à disposição para ajudar, e pode contar com a gente no que precisar, e qualquer coisa a gente está à disposição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar um gostei aqui, ok? Isso ajuda a impulsionar nosso canal. E se tiverem sugestões também, se quiserem explicações de outros componentes nossos, como funciona, a gente está também à disposição, é só falar, ok? Valeu!